Vou embarcar aqui, Lênio Streck. Boa noite, Lênio. Opa, boa noite. O cachorro tá taxado ou não? Esse é isento. O cachorro do Miola aí, viu? É isento, Lênio. Um abraço grande para ti, meu amigo. Bom te ver. Valeu, boa noite para vocês todos. Estamos aí. Boa noite, Lênio. Boa noite. Então, Lênio, conta aí para a gente. Você estava esperando já que o Trump iria retalhar mais um pouco o nosso Supremo? O que isso representa para o Brasil? Você acha que o posicionamento do governo brasileiro está correto em condenar essa ação? Né? Aliás, estranhíssima, porque ele fala em direitos humanos, mas eu nunca vi ele se manifestar a respeito do que o Netanyahu tem feito na Palestina, as crianças morrendo de fome. Também não vi nada de direitos humanos quando ele manda os latinos para presídios em países vizinhos aqui. Tudo isso fica sem resposta. Como é que faz? O que o governo brasileiro deveria fazer? Eu acho penso que o governo levou isso de uma forma possível, né? Porque não adiantaria simplesmente retaliar antes das medidas, e se você faz uma retaliação, o outro aumenta mais ainda. Então, o governo lida com a quadratura do círculo, né? Conforme está lá no livro de 400 e tanto antes de Cristo, que é As Aves, do Aristófanes, né? A quadratura do círculo. O Trump é a quadratura do círculo. É uma equação que é impossível de chegar a um resultado, portanto, ele não é previsível, etc. Então, eu não achava que ele fosse usar essa lei com esse nome esquisito aí, Magnitsky, não sei o quê. Magnitsky, contra o Alexandre de Moraes, por exemplo, né? E acabou usando. Então, o que é uma espécie assim de quase uma cortina de fumaça com relação a talvez os verdadeiros desejos americanos de pressionar o Brasil com relação a outras questões também. Agora, tudo isso, por exemplo, os americanos querem minerais, os americanos estão preocupados com BRICS, etc. Ok, tudo isso está aí. Agora, isso tudo não podemos esquecer dos Bolsonaros. Então, quando a gente discute muito isso, a gente não pode nunca lembrar dos Bolsonaros. Os generais romanos, quando eles ganhavam uma batalha, eles desfilavam em praça pública e eles tinham, cada general tinha um fâmulo, um escravo, algo assim, que ficava ao pé daquele veículo e tal, da carroça e tal, da biga, e a cada 500 jardas ele puxava a capa do general ou do César, dizendo: lembra-se que és mortal. Nós aqui temos que ter alguém que puxe a capa de todo mundo, o terno, a roupa de todo mundo, diz assim: lembrem-se dos Bolsonaros, não esqueçam dos Bolsonaros, não esqueça dessa gente golpista, tudo isto está aí por causa dessa gente. Então, não esqueçamos dos Bolsonaros, que são os responsáveis, em última ratio, por tudo isso. Já foram tiradas coisas da lista, o desastre não é tão grande, o Brasil vai dar a volta por cima e tudo isto deve acabar em outubro, novembro, quando os Bolsonaros ou o seu líder
será trancafiado. Por quê? Porque neste momento não há panos quentes para ser colocados em nada. Só terminaremos isso quando essa gente for colocada no seu lugar. Isso tem que ser dito, porque eu acho que com isto, com Eduardo Bolsonaro, etc., indo aos Estados Unidos para atrair a sua pátria, é o limite do limite da dignidade humana. Muito bem, Tereza. O Lênio, eu queria que você dimensionasse mais a aplicação da lei enquanto ingerência na nossa soberania, na independência do a tentativa de ingerir no nosso sistema judiciário. O presidente mesmo hoje disse que hoje é o dia da soberania, o dia de defender a soberania, quis ele dizer, né? O Trump, ao mesmo tempo que reduziu a tarifação comercial, ele fez uma medida de muita violência. Então, para dizer o seguinte, o meu problema com o Brasil não é só comercial, o meu problema é político, com o Lula, com o Supremo, com o Alexandre de Moraes e tal. Queria que você desse mais essa dimensão. Essa é uma questão política, efetivamente, que primeiro, só os Estados Unidos têm essa lei, né? Porque eles são poderosos. São relações de poder que se colocam, o mais forte. É a legítima lei do mais forte. Aliás, foi feita no governo Obama. Os propósitos eram outros, mas as leis são feitas e não são anjos que as aplicam e, portanto, as leis podem ter bons propósitos, por exemplo, com relação aos terroristas, com relação ao problema que os Estados Unidos teve com a Rússia, naquela questão dos hackers e a influência na eleição, e foi feita uma lei para fazer o congelamento dos bens, etc., porque os autocratas e outros russos, os ricos de lá, tinham muito dinheiro e, portanto, era um modo follow the money para pegá-los. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Brasil e com os propósitos. Esta lei está sendo aplicada pelo Trump com desvio de finalidade. Agora, como ele é o mais forte, como que se vai contestar? Não se pode ir daqui para contestar, contratar um advogado para ir nos Estados Unidos para contestar a lei. A grande questão é que se um país, se a Venezuela ou se a Colômbia, ou se o próprio Brasil tivesse uma lei Tabajara, que desse o nome da lei Tabajara, pelo qual nós congelássemos todos os bens das pessoas americanas ou de alguns americanos, os americanos iam considerar isso um ato de guerra sobre a sua soberania. Imagina o presidente da Suprema Corte americana ter, vamos supor que ele tivesse aqui contas no Brasil e as contas dele, ou qualquer coisa que ele não pudesse nem ter cartão de crédito, vamos supor que a relação fosse inversa. Os Estados Unidos enlouqueceriam. Portanto, é uma questão política grave, mas que ela tem os seus limites dentro das relações entre países e dos tamanhos dos países. A grande questão é saber como resistir a tudo isso. Veja, a relação com o Alexandre de Moraes, que é um membro do Supremo Tribunal, e se estender, por exemplo, para outros, isto é uma clara ingerência e uma clara chantagem, uma clara pressão para cima da justiça brasileira, ou seja, portanto, uma questão de independência e soberania que um outro país está fazendo. Fica dentro dessas relações de regimes contra estados como o Brasil. Nesse sentido, não há muito o que dizer sobre as possibilidades que se tem contra isso, né? É uma espécie de prova do demônio. Ficam as sequelas da relação diplomática, ficam sequelas graves, né? Totalmente. Isso, no fundo, é uma espécie de processo do demônio, né? É como as antigas ordalhas. O Brasil, por ser mais fraco, né, não tem bomba atômica, não tem
poderio, etc., o Brasil fica como um sujeito que era atirado na água com a pedra no pescoço e dizendo: se você flutuar, você é inocente, se você afundar é porque você é culpado. É a velha ordalha, no fundo é o processo do demônio. Tudo isso que está aí é um processo demoníaco, ou seja, é a prova do demônio, é a impossibilidade, é a quadratura do círculo, é a impossibilidade dentro das impossibilidades, né? É a obstrução da justiça que a milícia brasileira conhece muito bem, né? Para deixar bem claro. Por isso claro. que não dá para esquecer nunca dos Bolsonaros. Não podemos esquecer do papel deles, né? Sem dúvida. Lênio, boa noite. Me faz um balanço, então. Como é que fica aquela carta do Donald Trump, presidente Lula, 3 semanas atrás, se eu não me engano, dizendo assim: esse julgamento tem que acabar agora, senão, porque é uma caça às bruxas e ele tem que acabar imediatamente. E agora, vai acabar o julgamento? Como é que ficou a a ameaça do Trump? Qual é o resumo dessa história à luz do que aconteceu hoje? Bom, é a mesma coisa que ele diz para o Putin, para que ele tinha 50 dias, não sei quanto, agora ele tem menos dias, quando chegar o prazo nada vai fazer, porque nada pode fazer. O Brasil se portou muito bem, e acho que agora o Brasil tem que, todas as suas instituições, por exemplo, tem que se colocar a favor do Alexandre de Moraes, tem que se colocar a favor da soberania, aquilo que foi feito na USP e hoje está sendo feito pela ABJD, pelo Grupo Prerrogativas. Acho que todos os tribunais, a Defensoria, o Ministério Público, todos têm que se unir, têm que fazer veementes repúdios, etc., contra esse ato de ingerência, para mostrar a união interna, embora haja muito quinta coluna, haja muito traidor, haja toda uma turma que está vibrando como as galinhas que vibram com a nova forma de cortar pescoços, né? A galinha que vibra com a nova lâmina da sadia, assim também o Brasil tem que mostrar muita força. Acho que os veículos de comunicação, amanhã estou curioso para saber qual será a reação. Hoje o Estadão, por exemplo, já jogou pesado com relação à cassação do Bananinha, e há uma série de... porque tudo isso se faz pelos jornais, pelo 247, pelo DCM, por uma imprensa combativa, etc., mas também se faz a partir, o imaginário social se faz a partir da grande mídia e da mídia combativa alternativa. Então, estou de olho também para saber o que os jornalões vão dizer amanhã com relação a essa questão, porque, acima de tudo, você é um brasileiro. E se você é um brasileiro, você não pode ser um traidor. Não existe tertius non datur, como se diz em latim. Não existe uma terceira via. Ou você é brasileiro e está contra tudo isso, ou você é um traidor. Desculpe, eu não encontrei a terceira saída. Alguém de vocês conhece o caminho do meio sobre isso, dizendo, porém, contudo, todavia, ou veja bem? Lênio, o galinheiro do PL está alvoroçado, dando vivas, né? Como é que pode? Feliz com a raposa no galinheiro, né, Tereza? Mas o Lênio, o Pedro Paiva, acho que tu tivesse a oportunidade de acompanhá-lo aqui no início do painel, correspondente 247 em Nova York, ele fez uma síntese, do meu ponto de vista, que ela dá conta, né, do que aconteceu. O Laranjão amarelou, né, e usou a aplicação das sanções ao Alexandre de Moraes, né, como um único trunfo que ele tem para não ficar completamente desmoralizado e posar de valentão, né? Mas eu te pergunto o seguinte, embora seja irrelevante, pode causar algum incômodo para Alexandre de Moraes e tal, mas o sentido
do que foi feito, é muito mais grave do que os efeitos que ele poderá individualmente sofrer. Né? Agora, se para o Alexandre de Moraes isso não tem esse impacto todo, né, para a nossa soberania, o significado disso no nosso país ele é enorme, e para o Eduardo Bolsonaro, que é um dos empreendedores desta iniciativa, e ele se vangloria disto, juntamente com seu comparsa lá, o neto do último ditador, o Paulo Figueiredo, e tem os seus aliados nacionais, ou seja, o pai dele está diretamente implicado nesse empreendimento, além do outro filho e outros comparsas políticos. A situação deles, com este crime que ele é praticado, e ele é comunicado formalmente aos meios de comunicação, eles fizeram um comunicado oficial, isso não agrava ainda mais a situação, não só deles que estão nos Estados Unidos e estão refugiados por lá por enquanto, mas também de quem está no Brasil? Muito mais, eu acho que o Ministério Público nos próximos dias, ou amanhã, não sei, eu estou fazendo uma intuição, um palpite, deve tomar providências mais fortes com relação tanto ao Figueiredo esse quanto... Aliás, o Figueiredo esse, né, quem sai aos seus não degenera, né? Não é assim? Exatamente. Neto e filho, né, que tem tanto um tem o avô e o outro tem o pai. Quem sai aos seus não degenera. Eu acho que o Ministério... O avô que gostava de cheiro de cavalo, né? Ele não gostava do cheiro do povo. Ele odiava o povo. Pois a avaliação aqui uma avaliação aqui com alguns poucos parlamentares que eu conversei é de que a cassação do Eduardo agora tem que ganhar impulso. Do Eduardo Bolsonaro. A cassação dele tem que ganhar impulso e o processo contra ele por crime no Supremo Tribunal, urgente. Eu acho que o Ministério Público tem que fazer isso, tem que expedir a prisão preventiva dele, provavelmente, e desse outro Figueiredo, que é um modo de enfrentamento disso, porque isto, como o Miola falou, veja, qualquer um de nós sobrevive, e o Alexandre de Moraes sobrevive tranquilamente sem usar cartões de crédito, Master, não sei o que tem sede nos Estados Unidos. A gente usa Pix e não precisa disso. Chegando o cartão chinês. Aliás, cartão chinês está chegando. Então, usa cartão chinês ou qualquer um outro. Eu mesmo uso pouco, eu uso Pix e tal. Então, isso não vai afetar a vida do Alexandre de Moraes, cujo visto, segundo o Consa, já estava vencido há 2 anos, e daí ele não poderia ir mesmo. Então, tudo isso se torna inócuo. A grande questão aí é o simbólico disso, né? Assim como o simbólico disso é o mais forte, por exemplo, com relação a um ministro que tem isto contra ele como uma chantagem, etc., também é simbolicamente forte o fato de ter um deputado federal ainda não cassado, conspirando cotidianamente contra o seu país, trazendo, inclusive, as sobretaxações, etc. Ele explicitamente confessa esse crime, confessa a sua ingerência, etc. Isto é gravíssimo, não temos isso, traições desse tipo. Qual é a última grande traição que nós nos lembramos à pátria brasileira? Eu não li nada a respeito disso, mas alguém levantou já qual foi o último grande traidor da pátria brasileira? Isso é uma boa... Foi o presidente Lula que chamou ele de Joaquim Silvério. Pois é. Então, depois do Joaquim Silvério, qual foi o outro grande traidor? Uma aliança dessas com um país estrangeiro nunca teve na história do nosso país. Eu não recordo. Nunca teve. Aqui, a traição do Joaquim Silvério era uma traição doméstica, e a traição dele é uma traição exógena. Lembraram aqui do Moro. Lembraram do Moro. O Sérgio Moro também é traidor. Esteve nos Estados Unidos, fez curso, né, e prejudicou a indústria da construção civil, a Petrobras, né, enfim. Agora, tem uma coisa, Lênio, que me chama muita atenção, que é a seguinte: o Trump, desde que assumiu a presidência, não tem embaixador no Brasil, 7 meses sem embaixador. Isso quer dizer que ele não reconhece o governo brasileiro, tá certo? Porque 7 meses sem um embaixador, isso é uma ação
também não vista na diplomacia, né? Um país como o Brasil, que tem uma relação de 200 anos com os Estados Unidos, né? É muito significante isso, né? E tem, do lado dele, dentro do governo dele, né, um traidor do Brasil. O cara virou ministro, né, da repressão de brasileiros. Ele está lá para reprimir os brasileiros que defendem a democracia, né? Então, eu te pergunto, como é que faz? Né? Não era o caso de, já que é guerra, porque isso é uma guerra. Isso é guerra. Os Estados Unidos declarou guerra ao Brasil, né? E é uma guerra política, ideológica, né? Então, assim, a questão é, será que eles estão pensando em executar o plano golpista? Será que faz parte ainda daquela ideia golpista do governo Bolsonaro, que agora está sendo tramada em Washington? Pode ser, porque a guerra hoje é híbrida, né? Então, a gente sabe o conceito de guerra híbrida, porque a guerra não é mais convencional. Então, no fundo, nós vivemos uma espécie de guerra híbrida, com veículos de comunicação, etc., e com outros modos. E nesse caso específico, o Eduardo Bolsonaro representa efetivamente um agente interno que vai fazer alianças externas para lutar por um país estrangeiro contra o seu país. Por isso que eu estou intuindo aqui, atenção, não tem nenhuma informação, mas eu estou pensando aqui com meus botões que o Ministério Público dará novidades amanhã ou depois da manhã acerca do Eduardo Bolsonaro, principalmente ele. Aguardemos. O que você acha que devia ser feito? A primeira coisa é a declaração da prisão preventiva e considerá-lo foragido, né? E colocar a Interpol atrás dele. Claro, considera ele, decreta a preventiva e aí toma as providências, embora ele esteja no exterior. Bom, o doutor Serrano tinha dito aqui semana passada que naquele dia das medidas restritivas devia ter pedido a prisão preventiva dele, Eduardo. Bingo! Aí, por isso que eu estou agora, né? Eu não tenho nenhuma informação de bastidor sobre isso, mas eu acho que o Ministério Público, que talvez tenha pensado politicamente, porque tem essa questão da prudência também. Por exemplo, o Bolsonaro não está preso por prudência, concordamos? Por prudência, para não esticar mais a corda, porque o direito também é política, entende? Então, o direito não é algo puro, então, o direito é política. Então, eu penso que a prudência do Supremo Tribunal e do Alexandre de Moraes ficou nessa questão das medidas restritivas. E o Ministério Público, também por prudência, porque ainda naquele momento estava se falando, etc., para não acirrar, também prudentemente o procurador-geral segurou o freio. Mas penso que agora não tem motivo nenhum para fazer isso e pode fazer aquilo que o Pedro Serrano mesmo falou dias atrás, que já deveria ter sido feito e com o qual eu concordo totalmente. Olha só. Lênio, pode falar. Não, pode. Fala, meu ombudsman. O doutor Lênio, o nosso judiciário está sendo colocado à prova, não é? A sua soberania, a sua independência. O que você acha que vai ser o saldo desse teste a que as nossas instituições estão sendo submetidas, pelo que você está vendo até agora? Primeira coisa que eu estou curioso para ver, eu tenho que dizer isso, a primeira coisa que eu estou curioso para saber se os demais membros do Supremo Tribunal todos vão se solidarizar e apoiar o Alexandre de Moraes, correto? Vocês também não esperam isso? Claro. Não estão curiosos? Então, se serão
8 ou 9, né? Eu espero que sejam 10, né? 10 ou 9, né? Isso. Eu espero que sejam 10, porque isso é o mínimo, porque há uma coisa as diferenças que existem sobre visões, sobre a realidade, sobre processo, outra coisa é a questão da soberania. Deixe fora a soberania do Brasil, estou falando agora da soberania do Poder Judiciário brasileiro. Atenção, aí do poder Judiciário brasileiro. Então, o 10 Poder ou 8, Judiciário. eu errei a conta aqui, né? 10 ou 8. Isso. Então, o Poder Judiciário brasileiro está sob teste, efetivamente, mas está muito mais por teste interno da questão da reação que ele vai ter do que, digamos, na visão da maioria das instituições. A gente está vendo, por exemplo, que o Poder Judiciário, nessa briga aí e da pressão que está sofrendo com o Trump, nenhuma instituição se colocou ao lado, instituição, eu estou falando, que se colocou contra o nosso país ou o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal. Então, nesse sentido, claro, ele está sob teste, porque ele está ameaçado, digamos assim, muito mais do que um contempt of court, porque as ameaças internas que se dão à Suprema Corte a gente chama de contempt of court, ou desprezo à corte, né, quando a corte é atacada e a corte mesmo tem que se defender. Agora nós temos uma espécie de super contempt of court, porque a ameaça e as ingerências ou tentativas de ingerência são externas, são de outro país, o que é uma coisa rara. A própria discussão do contempt of court, por exemplo, que existe no próprio Estados Unidos, existe. Aliás, o primeiro contempt of court está discutido na peça Henrique IV, porque o filho do rei, que vira Henrique V, dá uma bofetada no presidente da corte inglesa, e ele prende todo mundo, inclusive o príncipe é preso. Esse é o primeiro contempt of court que é contado numa peça do Shakespeare. Hoje, todos os contempt of court, os desprezos e ataques à corte, são internos. Esse é o primeiro contempt of court exógeno. Todos eram endógenos. Agora é o primeiro exógeno, é a primeira vez que uma corte é atacada de forma por um outro país, entende? Essa é uma questão também nova nesse cenário que nós vivemos. Muito bom. Viola? Ou Tereza? Não, é Tereza. Tereza. Olha só, o Supremo nada, eu estava olhando a página do Supremo, não se manifestou oficialmente, não, só alguns individualmente, né? Acho que a gente devia prestar atenção no fato de que o Eduardo falou muito nas últimas horas que a lei Magnitsky poderia ser aplicada em breve, que vinha novidade. Ele cantou a pedra aí nos últimos 3 dias. Eu confesso até que eu mesma subestimei, acho que todo mundo subestimou que isso viria. A gente estava com muito foco na questão comercial, né, na questão das tarifas, e a gente subestimou isso. Agora, olha só, aqui, por enquanto não estou perguntando. Lênio, as pessoas da América do Sul que fazem companhia ao ministro da Suprema Corte do Brasil na lista de sancionados com essa lei são traficantes, membros de organizações criminosas, coisas assim, e um único político da América Latina, o Horácio Cartes, ex-presidente do Paraguai, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e outros crimes internacionais. A gente sabe essa história, né, do Horácio Cartes. Então, olha só o peso, o simbolismo disso, né? Agora, ele falou, o Eduardo Bolsonaro, o Silvério aí, ele falou muito nas últimas horas também
que, por não colocar em votação a anistia, né, objeto da chantagem, esse projeto da lei da anistia, os presidentes da Câmara e do Senado também poderiam ser sancionados. Você acha que a guerra política dos Estados Unidos, do Trump, né, não é dos Estados Unidos, a guerra do Trump pode chegar a esse ponto? Não, não, esse ponto não. Isso, tão longe eles não vão. A gente subestimou. Demais, né? Exato. A gente subestimou os Bolsonaros nessa história toda, né? A gente subestimou. E porque eles acabaram, inclusive, conseguindo. Por isso, nós não podemos esquecê-los. Digamos assim, mesmo que o Trump dê uma declaração dizendo eu fiz tudo isso e nem conheço Eduardo Bolsonaro e eu estou me lixando para os Bolsonaro, nós sabemos muito bem que o simples fato de Bolsonaro e o seu filho irem para os Estados Unidos fazer isso já seria suficiente para enquadrá-los na legislação e, portanto, não importa o resto. Outra questão importante nisso, nessa lista dos criminosos, etc., que estão sob a lei Magnitsky, isso mostra apenas uma questão jurídica importante, Tereza. A questão de que a lei está sendo aplicada com desvio de finalidade. A grande questão é como lidar com essa lei, digamos, nos Estados Unidos, porque era uma lei de lá, e o que o judiciário poderia dizer de uma lei aplicada com desvio de finalidade. No Brasil, uma lei que é aplicada com desvio de finalidade, ela acaba caindo, ela é anulada, etc. Lá seria a Suprema Corte ou um tribunal distrital federal que poderia enfrentar isso. Existe interesse do governo brasileiro ou do próprio Supremo de fazer uma contestação? Eu estou indagando isso para mim mesmo, eu não tenho a resposta. Na ONU também. Ainda pode entrar na ONU. Enfim, nos organismos, porque para mim, claramente, essa é uma análise jurídica agora, claramente a lei ela não tem esse propósito, ela não foi feita para isso e foi aplicada para Alexandre de Moraes nitidamente em desvio de finalidade. E o direito não admite desvio de finalidade. Portanto, juridicamente, ela está mal aplicada e, portanto, poderia cair, claro, para ela ser alguém do judiciário americano. Essa é uma análise, digamos assim, jurídica, como uma espécie de nesga dentro desse emaranhado de questões políticas. Uma hipótese, Isto. A AGU já tinha manifestado a sua disposição em defender o ministro Alexandre de Moraes e contestar essas sanções. Isso aí. É verdade. Eu não sabia disso, eu não sabia, mas eis isso. Aí, para mim, esse desvio de finalidade poderia ser examinado por algum tribunal americano, se não pela Suprema Corte, aí eu não sei bem como é que ficaria a questão da competência. Acho que um tribunal distrital desses, que é a Justiça Federal, e vá que encontre um juiz que dê lá uma espécie de liminar deles lá, trancando isso. Pelo menos fazendo um ato simbólico contra a aplicação de uma lei que não tem absolutamente nada a ver com o contexto. Agora, mesmo sentido, acabo de ler aqui uma notícia também, Helene, que os ministros do STF defendem a ação da AGU nos Estados Unidos contra a aplicação de sanções a Moraes. Só reforça isso que nós estamos conversando. Aí, ó, né? Juro que eu estou raciocinando em voz alta, perguntando para mim mesmo, e o Jefferson já me traz essas questões. Pronto, bingo. Eis aí uma questão jurídica importante. Isso. Não, tem que fazer rápido, né? Mas além... Porque eles estão criando uma narrativa. Eles estão criando uma narrativa aqui para dentro, para falar que a justiça aqui não vale, ela é parcial. É isso que eles estão fazendo. Olha lá, os Estados Unidos... Claro. Então, é para isso que eles estão fazendo.
Mas não tenha dúvida, o meu medo, desde o início, é que, como não existe mais fatos, só existem interpretações, nós vivemos em tempos nihilistas, em que tudo pode ser tudo e nada pode ser tudo e tudo pode ser nada, tudo isto vire ainda a culpa da vítima. É mais ou menos como a moça Agora, ser Lênio, estuprada e botar a culpa na saia curta que ela usava. Então, o Brasil acaba, o governo, levar as culpas por algo que ele é a vítima. Meu medo é esse, é a narrativa. Hoje não há mais fatos, só há interpretações de fatos. Esse é o perigo. Agora, Lênio, mais além da questão jurídico, legal e criminal, tu não tens uma avaliação de que os erros do Trump, eles fortalecem muito o governo brasileiro e o bolsonarismo, ele dá um tiro no pé e, em certo sentido, ele afugenta setores das classes dominantes que repelem o PT e repelem Lula e que já estavam construindo uma alternativa para 2026 e dão 2 passos atrás diante desse episódio todo? Eu acho que esses episódios aí retratam aquilo que na história da humanidade ficou conhecido como a vitória de Pirro, né? O Pirro, às portas de Roma, tinha vencido a última batalha e o imperador, alguém cumprimentou ele pela vitória, ele olhou para trás e viu os soldados em frangalhos e disse, mais uma vitória dessas e eu estou lascado. Então, para os bolsonaros, mais uma vitória dessas contra o seu país, o Brasil, mais eles se afundam. Né? Bom, é complicado tudo isso que está acontecendo, porque essa família Bolsonaro, né, ela tem uma trajetória de impedir qualquer julgamento de qualquer um deles. Né? A gente lembra aqui que o que o Bolsonaro fez, colocando o Moro para fora do Ministério da Justiça, porque ele queria fazer uma intervenção na Polícia Federal por conta de uma investigação de rachadinha do filho dele na Assembleia Legislativa do Rio. E conseguiu. O caso foi arquivado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Né? Hoje eu até escrevi um texto, porque a tal da Zambelli, ela era tão íntima da família que ela achou que ela estava blindada, que ela podia fazer o que fez, que nada iria acontecer com ela, né? Que a família iria protegê-la e iria arrumar um jeito dela não pagar na justiça pelos crimes que cometeu. Acho até que lá da Europa, olhando o que o Eduardo estava fazendo, ela estava pensando, será que ele não vai pôr meu nome ali, né, na ação do Trump para evitar, né, o cumprimento da minha pena? Né? Porque ela fala assim, caramba, só eles da família, os outros vão ser jogados aos leões, e o que a gente está vendo, Lênio, é que ele entrega aos leões. Cadê o Roberto Jefferson? Está na cadeia. Cadê a Zambelli? Veja, antes eu quero mandar um abraço para um amigo meu, Bernildo Stein, e a Suzana, que provavelmente estão olhando o nosso programa. Amanhã eu vou lá visitar meu amigo. Olha só, tudo isso mostra um pouco dos erros que nós cometemos lá atrás. Flávio Bolsonaro escapando do julgamento do Rio. Lembra que uma procuradora perdeu o prazo? Lembram disso? Sim. A rachadinha, né? Bem interessante ela ter perdido o prazo, né, do recurso, né? Coisa muito interessante, que coisa meiga que aconteceu. E tudo isso aconteceu. Aí a ingerência dos bolsonaros na questão do CARF, todas essas coisas que nós acabamos sabendo. Se a justiça tivesse sido mais efetiva, né, naquele momento, muitas coisas que acontecem hoje não teriam acontecido, entende? Então, isso é um pouco da a nossa herança patrimonialista brasileira, de nós resolvermos, pensarmos tudo politicamente, afinal de contas o cara é senador, afinal de contas o outro é deputado, e nós vamos deixando
até que essas coceiras iniciais viram gangrenas na democracia. E a democracia quase gangrena, por exemplo, eu reclamei várias vezes nos veículos de comunicação, inclusive o Florestan deve lembrar, que o Ministério Público deixou de processar centenas de radialistas, jornalistas e jornaleiros que ficavam pedindo golpe militar, apoiando as pessoas que estavam na frente dos quartéis, e isto era crime conforme o artigo 282 do Código Penal, e nenhum foi processado. Veja, omissões viram comissões, omissões viram comissões, atos omissivos viram atos comissivos que acabam depois trazendo consequências, e nós sabemos, nós só não deixamos, nós quase perdemos a democracia, como ainda nesse momento, processando todos os algozes nós ainda não escapamos, porque ainda corremos o risco agora com uma ingerência de uma nação estrangeira, tentando talvez terminar um trabalho que os outros não conseguiram terminar em 8 de janeiro. Colar na geladeira, isto me parece importante. Muito bom, Lênio. Sara. Isso, professor, tem uma série de manifestações aqui do nosso público, vou ler tudo, tá? A Joara fala, a Magnistic foi feita para manter a unipolaridade dos Estados Unidos. A Thais Neves, ela fala que é um sentimento muito comum da nossa audiência. Boa noite, isso é para derrubar o Lula. Como? Eu não sei. Mas é um sentimento aqui que as pessoas têm. A Mônica Regina dos Santos fala, boa noite, sinceramente, eu não vejo valor simbólico nenhum. Para mim, a lei deles é um monte de nada e tem mesmo valor. Cadeia para os sabujos traidores. A Bernadette Moreira diz, o Xandão deve estar muito triste, gente, por não poder mais ir para Las Bregas. A Laurita fala... gente, não sei se vocês viram, o Flávio Dino manifestou apoio ao Alexandre de Moraes com muito deboche, né? Falando que, infelizmente, vai passar um tempo sem ver o Pateta e o Mickey. Assim, seria estranho se ele não se manifestasse assim, né? O Bernardo Pérez fala, existe a possibilidade de se caçar a cidadania do Eduardo Bolsonaro? Se sim, quais são as consequências disso? A Laurita fala que a aplicação dessa lei é mais um episódio de lawfare. Esse aqui eu já li, da Bernadette, né? O Alpha Technis fala, Florestan, que ingenuidade, é muito melhor nem ter embaixador. O Francisco Bonfim diz, boa noite, 247, Lênio, uma grande aula. O Antônio Marcos do Natom fala, Lênio, o que me preocupa é o campo democrático que não se organiza para fazer enfrentamento devido. Claro. É preciso reagir com veemência. Claro, mas isso já estava posto, essa é uma questão, essa questão já deveria estar posta, né, em 2021, 2022, porque como se diz, né, as águas da enchente, quando cobrem a tudo e a todos, é porque há muito tempo começou a chover na serra. Nós é que não nos damos conta. Chovia muito tempo na serra e as águas vinham descendo até a tentativa de golpe, e a sociedade civil, a sociedade organizada, etc., nada fez com relação a isso, inclusive para pressionar as autoridades. Por exemplo, quem pode processar alguém no Brasil? O Ministério Público. O Ministério Público não cumpriu seu papel, por exemplo, com relação às pessoas que estavam na frente dos quartéis. Veja que agora o Alexandre de Moraes mandou tirar aqueles pilantras, aquela gente lá que estavam querendo fazer protestos, porque existem leis que mostram isso. Na frente, por exemplo, dos quartéis nem pode. E porque os próprios quartéis deixaram isso acontecer. Então, os próprios quartéis deixaram acontecer, o Ministério Público, que é o guardião da cidadania, deixou acontecer, não processou ninguém, setores da imprensa estavam incentivando o golpe, juristas, inclusive, do Brasil, gente do direito, dizendo que o 142 dava esse direito. Somando tudo isso, é um tufão. O tufão é produto de uma tempestade perfeita. Nós nos esforçamos muito para chegar ao caos. Esse é o grande problema. É muito esforço para dar errado. Muita gente se esforçou para dar errado. Eu espero
que a gente ainda consiga sair de tudo isso. Por isso que essas discussões, como a gente está fazendo, e vocês fazem todos os dias aqui, são tão importantes para vislumbrarmos as possibilidades de resistência contra a tirania, né? Sabe que eu vi, Lênio, uma propaganda, uma matéria do Canadá, uma reportagem. Os canadenses estão retirando produtos dos Estados Unidos das prateleiras dos supermercados. Os poucos que tem estão escritos ali, tem a bandeirinha falando que aquele produto é americano, é dos Estados Unidos. Ou seja, há um boicote, né, à compra de qualquer produto dos Estados Unidos. Eu acho que isso deveria ser feito aqui no Brasil, sabe? Porque a gente tem que responder dentro daquilo que a gente pode no capitalismo, né? Acho que talvez eles vão entender melhor se você boicotar os produtos dos Estados Unidos aqui no Brasil. E outros países estão fazendo o mesmo. O México está fazendo o mesmo, né? Acho que esse movimento deveria ser feito aqui no Brasil. É uma ideia, né? A questão é saber se isso cola aqui, né? Tem muito bolsonarista por aí, né? Só respondendo aí, Sara, um internauta nosso que falou se é possível caçar a cidadania do Eduardo. Não. O Eduardo não tem cidadania norte-americana, ele tem um visto. E quem concede o visto é o governo dos Estados Unidos. Ele está falando a cidadania brasileira. Lembra que o Pedro Serrano esteve aqui e falou que deveria ter uma lei que punisse um traidor como o Eduardo Bolsonaro, tirando dele a cidadania brasileira. Ou seja, ele ficaria um sujeito sem pátria. Exatamente. Como a ditadura fez com alguns participantes da luta armada, né? O banimento. Isso, é o banimento. Só que nós não temos isso hoje. Né? Nós não temos hoje. O AI-5 permitia o banimento. Né, Lênio? Isso. O AI-5 permitia o banimento. Agora, a Joara Miaro, Florestan, ela fala assim que a gente tem que se mirar no exemplo do povo palestino. Tem uma tese que parece muito plausível, que é óbvio que é um exagero. O que o Donald Trump quer para o sul global é a solução final da Palestina, né? Ele quer a aniquilação de qualquer país. O Geraldo Mello fala assim, temos que aguentar as redes do Eduardo Bolsonaro. Não, desculpa, tá escrito de um jeito confuso aqui. Temos que esquentar as redes. Eduardo Bolsonaro está aí, ele quem arrumou esses 50%. A gente não pode esquecer disso. Claro, mas fala grande Dino. Exato. Ele está lá na rede, lá no X, ele está lá pedindo uma campanha de agradecimentos ao Donald Trump pela aplicação da lei aí ao Bolsonaro. Que maravilha. Está lá pedindo like. Não, tem a deputada Júlia Zanata celebrando com fogos de artifício. Não, a bancada do PL toda está festejando. O galinheiro lá, diz o galinheiro lá. E o juramento que eles prestaram para o mandato da representação popular tem dois dispositivos que são suficientes para a sua cassação. Bom, de qualquer maneira, Lênio, voltou, você travou. O que você estava falando, Miola? Não, eles prestaram juramentos quando assumiram seus mandatos, né? E eles estão ferindo esses juramentos, que um deles, que é o respeito à soberania nacional, e o outro é não se mancomunar com... Está escrito na Constituição, artigo 17, não pode se associar com governos estrangeiros para contrariar os interesses nacionais. Eles estão fazendo exatamente isso. Uma ingerência interna a partir de uma aliança com uma potência estrangeira. Esses deputados todos deveriam ter seu mandato cassado, simples. Exatamente. Assim. Aliás, o partido, esse eu acho sempre muito grave e sensível, falar de prescrição de partidos. Exatamente. Né? Mas o PL, ele é um partido que tem sérias contradições com o ordenamento jurídico brasileiro. Tem que ser avaliado se ele tem condições de pertencer ao quadro de representação popular do nosso país. Porque ele devia estar no processo do golpe, né, Lênio? A legenda devia ter sido cassada. É a minha opinião. Na Alemanha ele já estaria lascado. Exatamente. Quanto ao banimento do Bolsonaro, eu sou contra. Acho que ele tem que ser banido para o chilindró. O Eduardo Bolsonaro tem que ser banido para o Brasil
e para o Chilindró, dentro do Brasil. Extraditado para cá, extraditado não, deportado para cá e para o Chilindró aqui, né? Mas, na verdade, essa é assim, é mais uma etapa do golpe adentro que a gente vive, né, esse tempo todo. A etapa extraterritorial do golpe. É isso. Lênio, exatamente. Queria te agradecer, você ficou aqui bastante com a gente, foi super bom, né, os seus comentários e as suas explicações jurídicas, né? E vamos em frente, porque a guerra começou, né? Vamos ver quem que vai sair vitorioso. Tá bom, pessoal, ó. Tchau. Obrigada, Lênio. Vamos lá. Obrigado, tchau. Lênio. Obrigado, Lênio. Um abraço. Tchau. Fiquei pensando na tosa do porco. Vocês acreditam? O tempo todo eu fiquei pensando, será que ele vai falar da tosa do porco hoje? Nunca vou... Eu nunca vou esquecer. Da tosa do porco, eu esqueci. Você que é engraçado. É que porco não dá lã e ele só grita, né, durante a tosa. Não adianta nada, é muito grito e não tem lã.